Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 3 da classe de juvenis, as 7 estrelas e os 7 castiçais. E você sabe por que o pastor da igreja é chamado de anjo da igreja? Fique aqui comigo que eu vou te falar o porquê que ele é chamado assim. Para esta aula, os hinos sugeridos são 122, 155 e 469. Fique aqui comigo que além de eu te falar o porquê que o pastor é chamado de anjo da igreja, eu também vou te dar as respostas da hora da revisão. O ministério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Apocalipse capítulo 1, versículo 20. O número 7. Antes de eu continuar, eu preciso, mais uma vez, deixar isso claro, porque muitas vezes os cristãos costumam fazer muita confusão com essa questão de números. O número, claro, nós temos algumas curiosidades sobre os números da Bíblia, é extremamente natural. Entretanto, muitas pessoas ainda hoje fazem o seguinte, pegam um número bíblico, seja lá qual for, o número 7, por exemplo, e faz doutrinas em cima deste número com base no que aconteceu aqui ou no que aconteceu ali, no Antigo ou no Novo Testamento. Isto não é bíblico, nós não devemos pegar um número aleatório, seja ele qual for, porque ele aparece não sei quantas vezes na Bíblia, e fazer disso uma doutrina, fazer com que nós venhamos nos seguir pelos números da Bíblia, né? Pela numerologia, até usam também a cabala, que o pessoal diz, né? Cabala, acho que é isso o nome. Mas nós não devemos seguir por esse caminho. É claro que nós temos curiosidade, o 7, por exemplo, é tido como o número da perfeição. Mas a Bíblia também fala sobre as 7 pragas. Aí eu te pergunto, as 7 pragas é uma perfeição? Ou seja, é perfeito? A praga é uma coisa perfeita? Então nós devemos ter muito cuidado com essa questão de números. O número 40, por exemplo, aparece muitas vezes na Bíblia também, né, entre tantos outros. Mas nós, mais uma vez, nós não devemos pegar os números da Bíblia como um sinal de que podemos fazer isso ou aquilo. Isso é perigoso. O número 7. O número 7 aparece diversas vezes em Apocalipse. Ele possui um simbolismo especial na tradição hebraica, de que tudo que Deus fez é perfeito e completo, tal como as cartas de Jesus às igrejas. Então, mais uma vez aqui falando sobre a questão do número 7 em si, que é tido lá no povo o povo de Israel, tem um número, é como se fosse o número da perfeição. Então, todas as vezes que o número 7 aparecer, vai ser algo perfeito. É claro que muitas vezes, quando o número 7 aparece, realmente dá uma ideia de perfeição, né? Deus criou o mundo em 7 dias, criou o mundo perfeito. Portanto, aí a perfeição entre tantas outras referências. Mas é importante frisar que as cartas foram escritas para o povo da Ásia, enviadas a 7 igrejas da Ásia Menor, contando as revelações de Jesus Cristo. Que aí também tem, né? Jesus revelava às igrejas, não, você tem isso e você tem aquilo. Ou seja, Jesus sabia do que estava acontecendo nas igrejas. Então, com base nisso, ele dava elogios a esta igreja, ele também dava juízo, né? Trazia juízos, trazia advertência e também promessas. Então, a grande questão para nós hoje é a seguinte: em quais igrejas eu estou inserido? Eu estou inserido naquela igreja que está recebendo elogios, juízos, advertências ou promessas? Então é importante que nós venhamos notar que em todas as igrejas o Senhor Jesus fala algo para elas. E para nós também existe também essa questão. O que o Senhor Jesus está falando para mim hoje? Será que eu preciso entrar em juízo? Ou melhor, entrar com santidade, em concerto com o Senhor, para Ele não me dar o seu juízo, né, um juízo contra mim? Nós devemos sempre nos ater a este ponto. Algumas pessoas até podem perguntar, mas nós como cristãos, nós não devemos ter certeza de que andamos corretamente diante do Senhor? A Bíblia diz que quando nós julgamos a nós mesmos, não há nenhum problema, mas quando outra pessoa vem e nos julga, aí o negócio fica diferente. Então nós devemos não julgar a nós mesmos necessariamente. Por quê? Porque se eu for julgar a mim, eu vou julgar que eu estou correto, que eu estou certo, e isso é perigoso.
Por quê? Porque eu posso estar errado. Então é importante que outra pessoa me corrija. E quem é que me corrigirá nesse sentido? Pode ser o meu líder, pode ser o pastor da igreja, né, o pastor presidente, ou o pastor da congregação, ou o dirigente da congregação. Então é importante que nós venhamos compreender que a correção ela é precisa, né, ela é necessária, ela se faz necessária para que nós venhamos assim manter uma vida em santidade ao Senhor. Mas quando você chega para o Senhor, que você abre, vai ao seu quarto, fecha a porta e ora ao Senhor, pedindo ao Senhor para que Ele te dê uma direção para que ponto você vai, para que você não venha assim cometer algum pecado diante do Senhor, o Senhor certamente te dará a direção. Portanto, é importante que você venha se questionar: Senhor, eu estou verdadeiramente na sua presença? Eu estava orando hoje, eu estava pregando hoje, o fogo desceu, mas aquele fogo desceu porque eu estou em santidade ao Senhor e o Senhor me deu essa questão de sentir essa presença santa do Senhor? Ou é porque eu estou em pecado, mas o Senhor vela pela sua palavra para fazer cumprir? Então é importante que nós venhamos fazer isso. Por que eu vou te falar isso? Porque uma certa vez eu fui pregar numa igreja, é meio constrangedor dizer isso, mas eu fui pregar numa igreja e eu estava numa situação de pecado. Eu estava em pecado e eu fui pregar na igreja. Já tinha sido chamado, então eu fui. E eu fui questionando ao Senhor: Senhor, como é que eu posso pregar lá? Olha a minha situação, olha como eu estou diante de Ti. Eu estou com uma vida toda errada, eu estou em pecado, eu não posso. Mas eu também não vou dizer não. Então dá um jeito para aparecer uma outra pessoa para pregar lá na hora. E eu fui para a igreja nesses pensamentos de que o Senhor fosse levantar outra pessoa, mas nada. Chegou lá, a igreja estava me aguardando e quando eu peguei o microfone e comecei a pregar, o Senhor desceu uma unção na igreja que foi algo espantoso, foi algo extraordinário. E dali para frente eu comecei a me corrigir um pouco mais, entrar mais em santidade. Larguei aquele pecado de lado e comecei a me fortalecer no Senhor. Por quê? Porque eu sentia a necessidade, o Espírito Santo me tocou de uma forma extraordinária que eu precisava de fato tomar uma atitude, porque eu poderia muito bem continuar pregando a palavra em pecado. O Senhor vela por sua palavra. Até se um papagaio pregar ou um corvo pregar, o Senhor vai fazer cumprir do mesmo jeito. Então, a grande questão é: eu estava no caso em pecado e me corrigi diante do Senhor. E hoje, como é que nós estamos hoje? Eu, você, nós. Como estamos? Será que nós verdadeiramente estamos na presença santa do Senhor? Ou será que nós estamos em pecado? Se nós estamos em pecado, ainda há tempo de nós descer à casa do oleiro, como diz lá Jeremias capítulo 18, e nos consertar diante do Senhor, para que o Senhor venha fazer a obra completa em nós. As 7 igrejas, ou melhor, as 7 estrelas. O pastor é o mensageiro de Deus, é enviado à igreja para ensinar a palavra e, sob a direção do Espírito Santo, mostrar o caminho a ser seguido. Bom, a palavra anjo vem do hebraico malash, por isso, que quer dizer enviado, né? Ou mensageiro. E é por isso que o pastor da igreja é chamado de anjo. Por quê? Porque ele é enviado à igreja, né? Ele é o mensageiro da igreja para levar as boas novas, para pregar a palavra do Senhor, sob a direção do Espírito Santo. Portanto, é por esta razão de o pastor ser mensageiro ou também ser enviado, que ele também é chamado de anjo, porque anjo significa mensageiro ou enviado. É importante notarmos que o pastor ele precisa falar sobre a direção do Espírito Santo para mostrar o caminho a ser seguido. Por que eu digo este negócio? Porque é importante que o pastor, quando vai pregar, ele não prega dele mesmo, ele precisa pregar pelo Espírito. Por quê? Porque muitas vezes, se fôssemos olhar pela dinâmica, da vez até mesmo no conhecimento do pastor, por exemplo, ele pode fazer uma pregação sem ser guiado pelo Espírito Santo. E não é aquilo que a igreja está precisando. Às vezes o pastor quer dar uma palavra de bênção, por exemplo, mas Deus quer uma palavra de correção, ou vice-versa. Então nós, né, que nós devemos, né, principalmente o pastor ali, a liderança em si, precisa estar falando
pelo Espírito Santo. Para quê? Porque se for uma palavra de correção, a igreja vai receber. Se for uma palavra de exortação, ou de promessa, ou de juízo, né, ou de elogio, a igreja vai receber. Por quê? Porque está sendo guiada pelo Espírito Santo. Por isso, é importante que o pastor pregue guiado pelo Espírito Santo e não no seu próprio querer, né, na sua própria vontade, né, no que ele quer para a igreja. Não é isso. Ele não é o dono da igreja. O dono da igreja é Cristo. Portanto, ele precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Os 7 castiçais. Castiçal, como símbolo do Espírito Santo, sua função é iluminar e aquecer. Para isso é necessário fogo e azeite, também símbolos do Espírito de Deus. Os adornos e enfeites no castiçal representam as suas obras na vida do cristão e da igreja. Veja que os castiçais simbolizam as 7 igrejas. Por quê? Porque o castiçal era feito de ouro puro, assim como o tabernáculo também o era. Então o castiçal ele simbolizava a igreja. E o que o castiçal precisava ter? Ele precisava ter fogo e azeite. Azeite e fogo, que é um símbolo, que são símbolos do Espírito Santo. Ou seja, a igreja precisa estar cheia do Espírito Santo, né? Nós somos a luz do mundo. O castiçal serve para isso, para iluminar as pessoas, para iluminar quem está à sua volta. Então, a igreja, que somos nós, precisa ser, de fato, a luz do mundo. Também para resplandecer, precisamos do fogo do Espírito. De uma forma direta, quando nós temos o brilho do Espírito Santo em nós, nós certamente resplandeceremos, né? Por quê? Porque o fogo do Espírito está dentro de nós. Portanto, os castiçais significam as 7 igrejas da Ásia Menor. Também trazendo para hoje, o castiçal continua hoje, podemos dizer assim, simbolicamente, continua assim simbolizando a igreja, a sua igreja, por exemplo. A sua igreja é tido como um castiçal. Por quê? Porque ela precisa ter azeite e fogo, precisa resplandecer, assim como o castiçal também resplandece. As cartas enviadas por Jesus, localização das 7 igrejas da Ásia. A distância máxima entre elas era de aproximadamente 100 quilômetros, entre Sardes e Esmirna. Essas igrejas eram governada pelo Império Romano, que hoje atualmente é a Turquia. E as cidades tem uma questão que é muito interessante, que elas eram cercadas pelos mares Mediterrâneo, pelo Mar Egeu, pelo Mar Negro e de Mármara. Ou seja, era uma cidade, podemos dizer, próspera. Por quê? Porque estava às margens de um mar, ou de alguns mares, né? Quando uma cidade está à margem de um mar, você verá que ela é sempre próspera. Em qualquer lugar que você for, aqui no Brasil, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, né, ou em outros lugares, Fortaleza, por exemplo, lá no Ceará, ela está sempre próxima de um mar, né, de uma praia, né? Então, o que acontece? Cabo Frio, né, lá no Rio de Janeiro também, o que acontece? Quando uma cidade está próxima do mar, a tendência é que ela seja uma cidade próspera. Por quê? Trazendo para os dias atuais, claro, naquela época não tinha essa cultura, hoje o mundo tem essa cultura, as pessoas vão no verão, por exemplo, à praia. Então, assim, gera a economia do lugar. Então, quando um turista vai para a praia, ele vai gastar dinheiro ali na praia, né? Então, ali vai fazer com que aquela cidadinha, o entorno da cidade ali, comece a prosperar. Então, isso é um dos pontos pelas quais as cidades ali eram ricas, né? E a distância delas, que era no máximo 100 quilômetros, não é tão distante quanto parece, né? Às vezes falam 100 quilômetros, parece que é um mundaréu de distância, né? Uma longura só, mas não é bem por aí. 100 quilômetros hoje, principalmente hoje, vencemos com muita facilidade. Então, essa é a localização da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. A propósito, você lembra a capital da Turquia? Será que você lembra mesmo? Se você lembra a capital da Turquia, deixa aqui nos comentários que se você acertar eu te dou um coração. Mas eu acho que você não vai acertar. Mas também não vale copiar, né? Não vale dar um Google, né? Tem que ser na cachola.
A atualidade dessas igrejas. Por isso, de forma individual e coletiva, continuemos a buscar ser uma igreja cristocêntrica e relevante neste mundo, a fim de nos apresentarmos ao noivo de forma gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível. Nós vemos, por exemplo, as autoridades das igrejas. As 7 igrejas da Ásia hoje não existem mais geograficamente falando, né? Viraram tudo ruína, né? E que nós também não venhamos viver uma vida de ruína, né? Nós venhamos verdadeiramente estar firmes no Senhor. Para nós estarmos firmes no Senhor, nós devemos estar ali como a noiva, né? Lá de Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 7, que nos diz que nós, né, que a igreja deve ser perfeita, né? A noiva deve ser perfeita, sem defeito algum. E é exatamente isso que nós devemos ser, uma igreja sem defeito, uma igreja que busca a santidade, que nós venhamos nos preparar para o nosso noivo. É interessante a dinâmica do casamento, porque quando a noiva chega, né, geralmente, de modo geral, pelo menos aqui no Brasil, o ponto principal é a chegada da noiva. Você observa que a noiva está sempre com seu vestido branco, claro, existem algumas exceções, né, que casam com outras cores, mas geralmente é com vestido branco. Para quê? Para mostrar pureza, para mostrar leveza também, né? O branco tem essa questão tanto da pureza, quanto da leveza, né? Quanto de não ter manchas, né? Ser uma pessoa pura. Então nós devemos, assim como uma noiva se apresenta para o seu noivo, vestida com vestido branco, sem nenhuma imundícia, sem nenhuma mancha, assim também nós devemos nos apresentar ao nosso noivo, que é Cristo Jesus. Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Éfeso. Os cristãos de Éfeso amavam a palavra de Deus e viviam em uma cidade rica, multicultural, idólatra e cheia de imoralidades. Eles pregavam e defendiam o nome e a lei do Senhor com todas as forças. Jesus elogiou o trabalho e perseverança e zelo desta igreja. No entanto, devido às pressões espirituais e sociais que sofriam, muitos cristãos esqueceram o seu primeiro amor e as práticas das primeiras obras. O que quer dizer na prática? Quer dizer que os cristãos amavam de fato a palavra, viviam numa cidade rica, com muitas culturas, né? Mas também era idólatra e cheia de imoralidade. Esta é a cidade, era o local, né? Que eram cheios de imoralidade e eram idólatras. À medida que o tempo foi passando, o que aconteceu? Os irmãos desta igreja, que amavam a palavra, fizeram o quê? Começaram a se esquecer devido à pressão cultural da cidade contra a igreja. Eles começaram a sofrer e muitos cristãos esqueceram o seu primeiro amor e a prática das primeiras obras, ou seja, deixaram de amar a palavra. Por quê? Porque à medida que o mundo entra na igreja, isso aqui é muito sério, à medida que o mundo entra na igreja, a essência do Espírito Santo vai embora. O amor pela palavra vai embora. Tudo aquilo que se fala o Senhor Jesus, começa a se apagar. Por quê? Porque as pessoas começam a dar mais ênfase às questões materiais, dar mais ênfase às aparências, começam a dar mais ênfase em outras coisas, principalmente na questão social. É uma igreja que, provavelmente, pelo que nos indica aqui, era uma igreja que financeiramente não era muito bem resolvida, não tinha muito dinheiro. Então, à medida que esses irmãos, talvez até a igreja teria, né? Talvez até a igreja teria muito dinheiro, mas os irmãos em si, em alguns casos, não tinham. Então, justamente esses irmãos que não tinham muito dinheiro, começou a ter falta de dinheiro. Então, pela presença da cidade com dinheiro, então vamos dizer aqui, vamos conjecturar, essa cidade dava dinheiro a essas pessoas, começou a comprar essas pessoas. Por quê? Porque numa necessidade, as pessoas tendem a ficar do lado das pessoas que ajudam financeiramente. Aí aqui cabe mais uma questão, né? Mais um problema. Nós devemos ter muito cuidado com aquelas pessoas que nos ajudam. Ainda que nós venhamos
passar por uma necessidade, nós não devemos aceitar a ajuda de qualquer pessoa. Isso é muito sério. Por quê? Porque amanhã ou depois você pode ficar na mão de uma pessoa, de um malfeitor, por exemplo. Então, isto é muito perigoso. Esmirna. Mas para Jesus, eles eram ricos espiritualmente e deveriam permanecer fiéis até a morte, tendo como recompensa não experimentarem a segunda morte, recebendo o direito de viver eternamente com o Senhor. Esmirna era a mais bela cidade da Ásia Menor, chamada de cidade perfume. Contudo, neste belo cenário havia uma igreja sofredora. Então veja que aqui tem uma cidade que era a mais bonita de todas, era uma cidade atraente, né, chamativa pela beleza que possuía. Entretanto, né, justamente nesse cenário, a igreja do Senhor era uma igreja sofredora. Mas Jesus disse mas para Jesus eles eram ricos espiritualmente. E isso que é importante. Nós devemos ter uma vida espiritual riquíssima, né? Ainda que nós venhamos ter uma vida financeira não muito boa, mas pelo menos a questão espiritual precisa ser riquíssima. É claro que eu defendo, claro que todos nós pudéssemos ter uma vida financeira rica. Claro, o dinheiro faz parte da vida. Mas entre um e outro, que nós venhamos sempre ficar com a questão espiritual. Porque quando uma pessoa é rica espiritualmente, ela tem tudo aqui nessa vida e na eternidade terá a presença do Senhor Jesus para todo o sempre. Pérgamo. Apesar disso, a igreja mantinha sua fé inabalável no Senhor. Entretanto, com o passar do tempo, se tornou tolerante à cultura pagã e aos pecados sexuais. Você já observou que a grande questão do cristão é o tempo? Se nós olharmos, por exemplo, nos textos bíblicos, vai ver sempre, né, que um determinado rei de Israel começou muito bem, mas lá pelas tantas ele se perdeu. Por quê? Porque a questão do tempo fala muito sobre nós. Muitas pessoas hoje começam muito bem na caminhada, mas à medida que o tempo vai passando, as pessoas começam a se desanimar da caminhada. E veja aqui que lá na igreja de Pérgamo era um povo que mantinha a sua fé inabalável no Senhor. Entretanto, no passar do tempo, o que aconteceu? Eles começaram a estar em acordo com o pecado, começaram não só a tolerar o pecado, mas tornar o pecado algo natural, né? Achar que o pecado é algo natural, é assim mesmo, é espontâneo, vamos deixar assim como está. Ou seja, deixaram, né, a essência da igreja, né? Deixaram que o pecado tomasse conta das questões. Então, nós devemos observar essas questões, ver que o povo ali adorava vários deuses, né, elementos da natureza, inclusive a César, o imperador romano, né, servir ao Senhor Jesus em Pérgamo era um grande desafio, pois lá estava o trono de Satanás. Então, verdadeiramente, era uma situação bem difícil lá. As pessoas que tinham uma fé inabalável no Senhor acabaram, com o tempo, se curvando à questão do pecado. E por isso o Senhor mandou que eles viessem se arrepender dos seus pecados. Tiatira. Em Tiatira havia uma igreja amorosa, paciente, cheia de fé e obras, mas também tolerante a ensinos pecaminosos, mesmo após ter recebido do Senhor a oportunidade de arrependimento. O Senhor sempre nos dá uma oportunidade para que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados. Vemos que aqui a igreja de Tiatira era uma igreja amorosa. Olha que questão interessante. Uma igreja, a primeira qualidade da igreja é amorosa. Olha que coisa extraordinária. As igrejas hoje devem ter mais isso, né? Devem ser mais amorosas. Era uma igreja paciente, cheia de fé e obra. Olha que maravilha, olha que bênção. Mas tolerava a ensinos pecaminosos. Olha que coisa triste. Começa a se curvar diante dos ensinos do pecado, mesmo após o Senhor ter dado uma oportunidade para que eles viessem se arrepender. Neste caso, seu maior problema não era a perseguição, mas sim a condescendência com os falsos profetas, ou seja, aceitavam os falsos profetas
de bom grado, né? Então a igreja perdeu ali também a sua identidade. Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Sardes. Na cidade de Sardes, o Deus vivo era adorado por uma igreja morta. Este era o estado espiritual da igreja em Sardes. Jesus começa a carta indicando que ele tem o poder de reavivar a igreja, pois nele estão os 7 Espíritos de Deus. Então vemos aqui uma questão triste, né? Um Deus vivo adorado por uma igreja morta. E quantas igrejas hoje no Brasil, eu tenho visto algumas igrejas e infelizmente tenho observado que a igreja muitas vezes é uma igreja suntuosa, bonita, bem organizada, em alguns casos até mesmo amorosa, né? Tem respeito pelas pessoas que chegam, né? É uma igreja paciente, é uma igreja até mesmo piedosa. Entretanto, é uma igreja espiritualmente completamente morta e adora um Deus vivo de uma forma completamente morta. É um culto completamente sem direção, é um culto pesado. E não é porque uma pessoa está dizendo isso porque tal pessoa está numa situação difícil, está em pecado e está achando que o culto é pesado. Não, é porque o culto é pesado mesmo. Observa-se que verdadeiramente Deus não é adorado de uma forma viva, eficaz, cheio de fervor, cheio de amor. Não é assim. A igreja em si, ela é até boa. A igreja em si, ela faz o que tem que fazer. Até a questão social, por exemplo, ela estende a mão ao próximo, né? Muitas vezes tem essa questão de ser uma igreja amorosa, ser paciente, mas na hora de adorar ao Senhor, não adora o Senhor em espírito e em verdade. É uma igreja que adora ao Senhor, se é que pode chamar isso de adoração, de uma maneira extremamente morta, e isso é lamentável. Contudo, em meio à frieza geral, ainda havia cristãos que não se contaminaram com o materialismo e o mundanismo. Não, nesse caso, a igreja, apesar de estar morta, algumas pessoas desta igreja ainda mantinham, né, não se contaminaram com a questão do materialismo e do mundanismo, continuavam firmes na presença do Senhor. Filadélfia. Nesta pequena cidade havia uma igreja vibrante, fiel ao Senhor e às Escrituras. Filadélfia significa amor fraternal, e estes cristãos viviam de fato em amor. Veja que uma pequena cidade havia uma igreja vibrante, um pouco diferente aqui da Sardes, né? Era uma igreja vibrante que era fiel ao Senhor e às Escrituras de uma forma vibrante, né? Uma igreja viva, né? Uma igreja que vibra, uma igreja que canta, uma igreja que louva, uma igreja que ora, uma igreja que busca. Então é uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja viva e eficaz perante o Senhor. A Filadélfia zelava ali pela pureza das Escrituras, falava, ensinava o que verdadeiramente a palavra do Senhor diz, né? Eram pobres para o mundo, mas ricos aos olhos do Senhor Jesus. E olha que maravilha, olha que bênção. Imagina só uma igreja que aparentemente era pobre no financeiro, mas no espiritual ela era rica diante do Senhor. E é assim que nós devemos ser, né? Sermos sempre ricos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na presença dele. Laodiceia, eu tive uma professora com esse nome, lá na terceira série, faz um tempo. A última carta de Jesus foi enviada para uma igreja rica, mas pensa numa professora séria. Ela era aquela que jogava apagador em cima da gente, em cima de mim não porque eu era bom aluno, mas uma vez ela quase me acertou. Ela quase acertou o apagador em mim. Acertou na minha carteira. Ela foi acertar uma pessoa, acabou que acertou, né? Que pegou na minha carteira e acertou na pessoa. Ela era uma professora muito brava e extremamente dedicada ao ensino, né? Eu estava na terceira série, mas ainda tenho muita lembrança da professora Laodiceia. A última carta de Jesus foi enviada para uma igreja rica, arrogante e que vivia de aparência. Os cristãos eram mornos e sem fervor espiritual, ao ponto de se tornarem cegos perante a sua deplorável condição espiritual. Se você chegou aqui comigo até agora, eu vou falar uma coisa para você bastante curiosa sobre essa questão de ser vomitado de sua boca porque não é frio e nem quente. É uma questão bastante curiosa
é uma igreja encantada com a riqueza cultural, nessa igreja de Laodiceia, de uma cultura pagã e demais ilusões desse sistema mundano. Mas deixa eu falar para você o seguinte: quando a palavra do Senhor diz que não era nem frio nem quente, há uma questão aqui muito curiosa, que na verdade não está falando da vida espiritual propriamente dita, está falando das águas que existiam nessa cidade, que algumas era fria e servia para a saúde, e outras eram quentes e da mesma forma também servia para a saúde. Mas havia uma água que, dependendo do momento que ela chegava, até onde ia ser consumida, ia ser usada, ela chegava morna. Então ela não servia para nada. E geralmente há pessoas que dizem que água morna ela causa ânsia de vômito. Então por isso que Jesus fez esse uso do termo. Por quê? Porque eles entendiam bem o que significa água fria, água morna e água quente. Por isso que Jesus falou: ou você é quente ou você é frio. Até porque, se nós observarmos, por que Jesus iria querer que o povo fosse frio espiritualmente? O Senhor Jesus quer sempre que a gente seja quente espiritualmente. Portanto, dá para ver que verdadeiramente o Senhor Jesus não estava falando da vida espiritual, estava falando das fontes das águas que existiam por ali, que a água fria servia para uma determinada situação para banho e a água quente também para uma outra questão de banho também, mas a água morna de nada ela valeria. E até na questão do beber também, né, tem essa questão também. Então veja aqui que a carta que Jesus enviou era uma igreja rica, porém arrogante e que vivia de aparência. Veja que ela era uma igreja encantada com a riqueza da cultura pagã e de ilusões desse mundo, desse sistema mundano. De outras palavras, era uma igreja que apenas ostentava que tinha dinheiro, tanto que ela chegava a dizer que de nada tenho falta. Aqui nós temos de tudo. Só esqueceu de um pequeno detalhe, né? Tinha tudo, mas não tinha o Espírito Santo. Tinha tudo, mas não tinha Jesus. Então veja que situação. Uma igreja que não tem a presença do Senhor. Então é uma igreja extremamente morta. É uma igreja que verdadeiramente está faltando tudo, porque não tem ao Senhor Jesus, não tem o Espírito Santo. Então a igreja de Laodiceia verdadeiramente era uma igreja somente de aparência, tinha uma boa aparência, né? Tinha aparência até de igreja, né? Até parecia igreja, né? Tinha uma aparência de igreja, uma aparência bonita, mas na verdade no seu interior não existia nenhum fruto, assim como a figueira que Jesus amaldiçoou. Por quê? Porque era uma figueira que só tinha aparência, né? Uma boa aparência, mas na verdade no seu interior não existia frutos. Então a igreja de Laodiceia entra exatamente nesse ponto, que era uma igreja que vivia de aparência. E quantas vezes no meio de nós há pessoas que só vivem de aparência na igreja? Canta no coral, toca na orquestra, né? Às vezes é pastor, às vezes está no círculo de oração, ou nos jovens, né? Ou nos juvenis, ou nos adolescentes, mas na verdade é só uma aparência, não está vivendo o evangelho na sua essência. Para concluir, através dessas cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, o Senhor revela todo o seu amor e cuidado também por nós. A igreja de Cristo atual, nelas somos convocados ao arrependimento e inspirados a buscar continuamente uma vida de santidade, vigilância e busca espiritual até que Jesus volte. Então veja que o amor do Senhor pelas igrejas fez com que ele enviasse as cartas. O Senhor Jesus tem nessa questão das cartas uma forma de demonstrar o seu amor e cuidado pelas igrejas, que uma dessas igrejas acaba sendo a nossa, né? De uma certa forma simbolicamente falando, uma dessas igrejas acaba sendo a nossa. Então veja que nelas somos convocados ao arrependimento. Então nas cartas, o Senhor Jesus sempre fala sobre arrependimento. Das 7 igrejas, pelo menos em 5, ele vai falar sobre arrependimento. Então, quando nós nos arrependemos verdadeiramente diante do Senhor, o Senhor não entra em juízo. O Senhor entra com promessas, com recompensas. Então, que nós venhamos verdadeiramente estar na presença santa do Senhor. E se porventura nós estamos em falta com o Senhor, que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados e tomar uma outra atitude, uma atitude de santidade, uma atitude que verdadeiramente estaremos na presença santa do Senhor. Hora da revisão. Número 1. A revelação de Jesus Cristo, elogios, juízos, advertências e promessas. Número 2. Elas representam os pastores das 7 igrejas da Ásia Menor. Apocalipse 1, 16 e 20.
os quais também foram chamados de anjos. Número 3. A igreja e o agir do Espírito Santo sobre ela. Número 4. O Deus vivo era adorado por uma igreja morta. Número 5. Nos ensinam que o nosso Salvador conhece intimamente a sua igreja, pois é ela que sonda as mentes e os corações de maneira atemporal. Apocalipse capítulo 2, versículo 23, a parte B. Que nós venhamos verdadeiramente estar na presença santa do Senhor a cada dia. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!